Tá ok? Bom, gente, estão faltando 30 segundos. Bom, estamos faltando 30 segundos, mas já podemos dizer bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Bom dia aos internatos do Aurélio Robles e do Comunitária Vida Nova, né? Hoje a gente vai falar sobre o panteísmo, mas antes vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui para conversarmos mais um pouco, né? Para tratarmos das coisas espirituais. Então nós dizemos obrigado, Mestre Jesus, obrigado a Deus, nosso Pai, obrigado à espiritualidade que nos assessora. Sede conosco, envolvendo na nossa paz, não só a nós, como a todos que estão aqui e todos que estão nos assistindo pela internet. Obrigado. Sede conosco, que assim seja. Bom, hoje a gente vai encerrar o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. A gente vai falar sobre panteísmo. Panteísmo é, assim, por dizer, uma coisa quase que um pouco desconhecida nos nossos meios, né? A palavra panteísmo, panteísta. A maioria, mesmo dos espíritas, às vezes lê isso aí no Livro dos Espíritos e passa batido, né? Ou talvez nem lê, porque é um assunto que parece já superado, uma doutrina já superada. Mas não é bem assim, não. É uma questão filosófica em que os estudiosos, estudando Deus, se perderam num labirinto de coisas, conforme nós vamos ver, num labirinto de conjecturas, né? Então eles acreditaram ser Deus, Deus ser tudo. É o que nós vamos ver hoje. Eles acreditam que Deus está em tudo e tudo é Deus. É essa doutrina. A gente pode falar, mas hoje, né? Bom, nós não interessamos, ou porque já superamos isso, já entendemos, ou porque não queremos fazer mergulhos filosóficos aí para entender isso, né? A nossa capacidade filosófica não dá para ir a tanto. A gente aceita como o pessoal passa, Deus é isso mesmo, Deus é nosso Pai, é nosso Criador, né? É um ser rigoroso, um ser que pune, um ser que... Ou então Deus é tudo amor e bondade, perdoa tudo. Mas não vai alterar em nada, não vai acrescentar muita coisa àquilo que nós vamos colocar aqui. Mas é bom para que a gente conheça... Porque se alguém tocar nessa questão filosófica, se alguém que tocar nessa questão filosófica, a gente tem uma informação. Então a gente precisa ter essa colocação. Eu não estou atrapalhando aqui na tela não, né? Para ver, porque às vezes na posição a gente atrapalha, né? Então, lembrando que a gente já estudou aqui, a gente já estudou primeiro os atributos, o Deus, né, e o infinito, da pergunta 1 e 3. Isso foi no dia 16 do 10. No dia 20 do 11, a gente estudou prova da existência de Deus, das questões 4 a 9. No dia 15, nós estudamos os atributos da divindade. 15 de janeiro, o último, né? Que é a questão a questão 10ª a 13ª. Hoje nós vamos falar do panteísmo,
que é da questão 14 à questão 15, né? 15 e 16, 14, 15 e 16, né? O panteísmo é uma doutrina que defende a ideia de que somos partícula do todo, do Deus, né? Que se desprende dele por ocasião do nascimento e pela morte volta a ele. Volta a ele, Deus. Equivale a dizer desaparecer, né? Voltar ao Todo-Poderoso, integrar o Todo-Poderoso. Teria desaparecer. Nós vamos ver mais à frente, numa conclusão que eu falei, mas eu li isto em algum lugar. Falei, mas eu não acho no Livro dos Espíritos. Eu lembro que eu estudei, inclusive foi tema para... Em 1966, a gente participava dos encontros de juventude e naquele tempo tinha, no encerramento, tinha o concurso de oratória. A pessoa seguinte, era até uma coisa um pouco chata, que tinha uns caras que ficavam da comissão julgadora, e eles desciam a lenha direto nos defeitos dos caras que se apresentava como candidato. E um dos temas foi esse, as 5 alternativas da humanidade, em que falava do panteísmo. Eu, na época, não tinha... Aí procurei no livro das Obras Póstumas e gravei bem aquilo sobre o panteísmo, as considerações de Kardec, mas eu não achei nem no Livro dos Espíritos aquelas colocações que estavam na minha cabeça. Eu não achei no Livro dos Espíritos, não achei na Revista Espírita, uma matéria extensa da Revista Espírita que eu procurei, só fiz um resuminho, e não achei. Agora, no final de manhã, eu lembrei, falei, mas onde que é? Aí falou, seu Aurélio, vai na Obras Póstumas. Aí eu peguei ali, me entreti, quase que eu perco a hora de vir aqui fazendo. Eu coloquei só uma notinha, só o que se refere ao panteísmo, mas isso a gente vai ver no final. O que nós vamos estudar, panteísmo, à primeira vista parece ser um assunto, eu já falei disso aqui, um assunto sem sentido, sem interesse algum e que nada acrescenta ao nosso conhecimento. E na resposta 14, parece que os espíritos corroboraram com esse pensamento. Porém, naquela época, sendo Paris a cidade-luz, iluminada pelo brilhantismo dos intelectuais e dos filósofos, havia muitas conjecturas dentro dela. Panteísmo não passou batida. Até hoje, essa filosofia, graça, solta, se não a falamos, já a superamos ou nos falta capacidade intelectual. Então isso aí é apenas para confirmar aquilo que eu já comentei no começo, né? Por enquanto vocês não estão entendendo quase nada do que, mas vão entender no decorrer da. Então, panteísmo, do grego pan, tudo, theos, Deus, é uma doutrina filosófica que defende que tudo é Deus, considerando a natureza e os universos divinos, matéria e espírito, tudo seria Deus. Tudo faz parte do Deus, nessa doutrina panteísta. Deu para entender melhor agora? Então vamos ver o que nós encontramos no Livro dos Espíritos, que eu achei que não define tudo, mas
porque Kardec já entra numa doutrina que está montada, né? Ele diz: Deus, um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Os espíritos responderam: se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causas. Porque ele seria a reunião de tudo que existe. Se fosse assim, Deus... E tem mais colocações, né? Deus existe, disso não podereis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada sabeis. Deixai, pois, de lado esse sistema. Tendes muita coisa que vos toca mais diretamente a começar. A resposta é longa, por isso eu dividi aqui para a gente ler de pedaços, né? Ler trechos para a gente entender melhor. E ele conclui na resposta: estudai as vossas imperfeições, a fim de vos desembaraçardes dela, o que vos será mais útil do que quereres penetrar o impenetrável. Bom, por que os espíritos responderam assim? Parece que eles deram um chega para lá no Kardec, né? Eles responderam porque em Paris, na época, essa obsessão por querer explicar Deus, porque era o mundo dos filósofos de então, essa obsessão por querer explicar Deus, querer saber mais do que Deus, criou problema, confusão, mais confundiram do que explicaram. Então, os espíritos já respondem a Kardec: não queira complicar, estude vós mesmo, porque na realidade nós precisamos estudar a nós mesmos. Nós não nos conhecemos, né? A gente vê, porque mesmo os médicos de hoje, mais com toda a tecnologia, ainda eles não conhecem o corpo humano, ainda eles não conhecem certa doença. A gente fala: mas de vez em quando está aparecendo uma nova doença. Não, os médicos estão descobrindo uma nova doença que já existia há muito tempo, né? E parece que com o avançar com o avançar do tempo, com o avançar do nosso desenvolvimento, também outras... Alguém me pega um copo d'água, fazer favor? Cheguei correndo, nem fiz. Então, com o desenvolvimento, parece que também o nosso organismo vai se tornando acessível ou sensível a outras enfermidades que nós precisamos atender, né? Nós precisamos entender e atender para poder melhor viver. Então, por isso nós podemos afirmar que nem os médicos ainda conhecem todo o nosso corpo. E por isso eles falou: estudai vós mesmos as vossas imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas, o que vos será mais útil do que quererdes, né, penetrar o impenetrável. Mas Kardec não se conformou, não deixou por menos, viu? Na questão número 15 ele pergunta: que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade
e constituiria, pelo seu conjunto, a própria divindade. Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? A doutrina panteísta já existia há muito tempo. Não foram os franceses, os filósofos franceses que a inventaram. Ela existe desde antes de Cristo, viu? Essa doutrina panteísta. E os espíritos responderam, responderam simplesmente, não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Quer dizer, um certo orgulho do homem. Os espíritos não responderam mais do que isso, né? Então vamos lá. Na questão 16ª, os que professam esta doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns atributos de Deus. Sendo infinito os mundos, Deus é infinito, não existindo o vazio ou o nada, em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode pensar deste raciocínio? Kardec faz uma pergunta bastante profunda, mas os espíritos responderam também de maneira objetiva e simples. A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhes o absurdo. Isso de querer que Deus esteja em tudo, Deus seja tudo, depois no final a gente vai entender melhor essas colocações aí. Por enquanto eu acredito estar um pouquinho confuso, mas vamos guardando na mente para no final, nas conclusões, a gente entender melhor. Sinceramente, eu acho uma matéria um pouco, esse assunto aqui, um pouco complicado para falar para quem não conhece a doutrina espírita. Vocês concordam comigo? É um assunto um pouco, né? A pessoa passar isso aí e a pessoa que não está por dentro dessas filosofias. Por causa do jeito de falar, Se eles fossem mais direto. Eu não sei. Não, você fala assim, escuta aqui, vocês não sabem nem do que acontece na sua vida. Vocês não sabem nem como uma água chega no seu plano. Os espíritos foram direto. Eu já seria mais direto. Os espíritos foram direto, mas acontece que na época havia tudo isso e o Kardec sentiu-se na obrigação de explorar isso e ver a opinião dos espíritos. Depois, na conclusão, ele mata a cobra e mostra. Ele não mata a cobra, né? Ele deixa a cobra embora. Agora já não se faz mais isso, né? Mas aquela velha. Aqui eu coloquei coloquei um ligeiro comentário do que fala na Revista Espírita. Eu só tirei isso e extraí isso. O panteísmo tem duas faces. Isso é Kardec colocando na Revista Espírita de 1863. Eu não vi o mês, né? O panteísmo tem duas faces. A primeira, tira de Deus a natureza divina, depois se reencontrando no mais ínfimo detalhe, isto é, uma confusão flagrante entre a obra e o obreiro. Em segundo lugar, a assimilação da humanidade, ou antes de sua absorção na matéria. O panteísmo antigo encarava as divindades, o moderno assimila o homem ao reino animal, faz surgirem as moléculas criadoras em torno
Aqui saiu, acho que eu coloquei, digitei errado, mas é em torno em torno ardente, onde se ela em forno, né? Em forno, então a palavra está certa. Em forno ardente, onde se elabora a vegetação, confundindo o resultado com o princípio. Então, Kardec já coloca isso, já acabando com essa teoria do panteísmo, né? Mas vamos em frente. Então vamos para os comentários de Allan Kardec. Eu também dividi em parágrafo, de ponto a ponto, em frase em frase, eu poderia dizer, para ficar mais fácil de entender, porque também o comentário é longo, viu? Esta doutrina faz Deus um ser material que, embora dotado da suprema inteligência, seria em escala maior o que somos em escala menor. Então eles confundem Deus, né? Faz de Deus um ser material. Esse é o pensamento, seria um ser material. Então, mas Deus não é matéria, né? Então, o que nós seria só que ele seria só em escala maior que nós somos em escala menor. Nós somos cooperadores em escala menor, mas em outro sentido, não nesse sentido de sermos nós partícula de Deus. Ora, transformando-se incessantemente a matéria, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos mais essenciais, a imutabilidade. Quer dizer, se Deus fosse isso, como fala a matéria, Deus estaria sujeito às leis da matéria. A lei da matéria a matéria se transforma constantemente, né? Ela se integra, desintegra, ela se incorpora aos mais diferentes obras da criação, e depois, com a morte desses seres orgânicos, né? Orgânico, ela se dispersa e volta para a fonte dela, né? Ou seja, o fluido cósmico universal. Então, se Deus fosse isso, Deus estaria sujeito a essas transformações, essas alternâncias, né? Ora ser Deus, ora ser matéria. Então não tem lógica. Como eu disse, né? A gente isso não acrescenta muito, mas é importante nós conhecermos isso, porque se alguém argumentar conosco, nós vamos dizer. Ele colocou aqui: não se pode conciliar propriamente as propriedades da matéria com Deus, sem que ele seja rebaixado em nossos pensamentos, e nenhuma sutileza de sofisma conseguirá resolver o problema da sua natureza íntima. Então, por mais que o homem queira penetrar, ele vai entendendo melhor o que Deus é. Mas a natureza íntima, na intimidade, o que é Deus, né? Porque, imaginemos, Deus existe de toda a eternidade. Mas como? Quem? Nós não sabemos, né? Como que foi isso? Como foi o início de Deus? Alguém ousaria fazer essa pergunta? Não dá, né? O que ele estava fazendo? Antes de ser Deus, o que ele estava fazendo? Tudo isso, né? Então, não vamos, como Kardec colocou aí, não vamos resolver nunca esse problema da natureza íntima de Deus. Ainda continuando o comentário. Não sabemos tudo o que ele é,
mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema acima está em contradição com as suas propriedades mais essenciais, confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. Então, se nós vamos falar assim, isso aqui, estou vendo Deus aqui, isso aqui é Deus. Não, é uma criação de Deus, né? Tudo que nós vemos é uma criação de Deus. Porém, não é Deus, porque se eu vejo esse computador, falar, aqui está a pessoa que fez esse notebook. Ele está? Não. Ele está lá, ele fez. Não é a obra, a obra não é o autor, né? A obra é produto. E assim o mundo é produto. Agora deu para entender melhor, né? A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no quadro, mas as obras, no seu quadro, né? Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu ou executou. Também há diferença, né? Então, nós estamos tomando o efeito pela causa, né? Aqui eu já estou terminando, eu vou colocar aquele ponto das 5 alternativas da humanidade. Até era para fazer uma lista, mas não deu tempo. As 5 alternativas da humanidade. O materialismo, né? O panteísmo, o deísmo, o dogmatismo e a doutrina espírita. A doutrina espírita que nos mostra Deus na essência. Mas isso aí é matéria para uma exposição. As 5 alternativas da humanidade. Que Kardec coloca lá na introdução de obras póstumas. Está na introdução de obras póstumas. Quer dizer, Kardec, como nós sabemos, por que se chama obras póstumas? Essa obra, Kardec tinha deixado toda montada, mas não a tinha publicado. E mais tarde, seus seguidores, então, aproveitando os scripts dele, né, montou isso aí. E na introdução da Obras Póstumas estão essas 5 alternativas da humanidade. Né, 5 alternativas. Mas nós vamos ver aqui sobre a doutrina panteísta. Também é uma matéria um pouco longa. Ele diz: o princípio inteligente ou alma independe da matéria. No nascimento é aurido do todo universal a sua se individualiza cada ser durante a vida e na morte retorna à massa comum, como as gotas de chuva no oceano. Consequências: sem individualidade, sem consciência de si mesmo, o ser é como não existisse. As consequências morais dessa doutrina são exatamente as mesmas da doutrina materialista. Porque na doutrina materialista, o que se pensa, né? A pessoa morreu, acabou. Então, isso aqui equivaleria ao mesmo, né? Como que eu coloquei lá, o que equivaleria a desaparecer, né, lá atrás. Então, seria a mesma coisa que o materialismo. O que adiantava falar, eu sou alma? Depois, quando eu desencarnasse, eu voltaria, perderia minha consciência, perderia meu sentido. É um absurdo, né? Vamos ver, tem mais coisa aqui.
Segundo, a doutrina panteísta, ele colocou uma nota. Certo número de panteístas admite que a alma aurida no nascimento, no todo universal, conserva sua individualidade durante um tempo indefinido e que ela não retorna à massa senão depois senão depois de ter chegado ao último grau da perfeição. As consequências dessa variedade de crença são absolutamente as mesmas que as da doutrina panteísta propriamente dita, porque é perfeitamente inútil se dar ao trabalho. Aqui ficou muito grande, eu dividi o slide. É consequentemente inútil se dar o trabalho para adquirir alguns conhecimentos, dos quais deve perder a consciência, aniquilando-se depois do tempo relativamente curto. Se a alma geralmente se recusa a admitir semelhante concepção, quanto deveria ela estar mais no pensamento, afetada, pensando que no instante em que atingisse o conhecimento da perfeição suprema, seria aquele em que seria condenado a perder o fruto dos seus labores, perdendo a sua individualidade. Então, para você ver como os espíritos tiveram razão a responder tudo isso, porque mais tarde Kardec, analisando, chegou a essa conclusão, as aberrações, e que o espírito respondeu: refleti um pouco e reconhecereis o absurdo. Então isso a gente já só colocou, isso aí para, como eu disse, para que a gente tenha uma noção de tudo isso, mas não acrescentou em muito ou em quase nada ao nosso conhecimento. Apenas mais uma informação para nós pensarmos como que o homem divaga, como o homem se perde quando quer penetrar nos mistérios de Deus. Isso os grandes filósofos da época do século XIX, né? Quando Kardec escreveu a doutrina espírita. Paris era a chamada Cidade-Luz, porque tinha conhecimento. Então nós vamos agora ver uma conclusão de tudo isso e então um resumo. O que é Deus? Né? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Só recordando que nós já estudamos, né? Então Deus é essa inteligência suprema, causa primária de tudo. Por que Ele é a causa primária? Nós podemos dizer, essa mesa aqui foi o homem que fez, esse computador, né? Foi o homem que montou. Mas eu vou lembrar aquela piadinha do Olinto, que o Olinto faz, né? Quem fez a matéria-prima, né? Lembra que aquela piadinha que dizem que, né? É uma conjectura, né? Porque o diabo, na realidade, não existe como nós pensamos, como se pensa aí. Que o diabo foi conversar com Deus, falou: mas tudo que você fez, eu faço também. Eu faço, faz um homem do barro. Aí Deus fez outro, né? Aí ele falou assim: faz você agora. Aí ele foi pegar um monte de terra, né? Um monte de terra para fazer o barro. Deus falou: Nanina, não. Essa é minha, faz primeiro a terra. Faz primeiro a terra. Quer dizer, uma piadinha, mas que mostra uma série de conhecimentos, porque Deus fez tudo. O homem modificou, né? O homem modificou, porém modificou a matéria que já existia, aplicou sua inteligência,
Criou, porque a gente vê porque o que o homem fez, né? O que o homem fez nunca foi perfeito. Nunca foi perfeito. Porque a gente vê hoje nós temos os carros os mais sofisticados. Será que daqui a alguns anos não teremos carros ainda mais, carro que voe ou coisa semelhante? Os carros primeiro era manivela. Alguém lembra disso do caminhão de manivela? Eu lembro, viu? Ele não tinha motor de partida, então ele dava uma manivela, se rodava isso aí, para que o motor, para acionar o motor, dava a partida. Não tinha motor de partida. Não tinha motor de partida. A luz só era uma direção, não tinha seta. Os caras punham o braço para fora para apontar que ia virar para a direita ou então para a esquerda. Então, o que evolui? E o homem fez, o carro foi feito com matéria divina, né? Tudo foi uma transformação de produto, se fundiu todas as peças de um carro. Mas o homem foi adaptando segundo o desenvolvimento. Deus deixou essa condição para o homem. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas, mesmo aquilo que o homem criou, né? Então, é o que prova a existência de Deus. Eu insisti naquela perguntinha que eu aprendi lá na infância, a colocação do Kai Barchuter, né? Que ele diz: a maravilha da criação que vemos e concebemos, nós mesmos, os nossos sentidos, o conjunto dos nossos órgãos, tudo que o homem não fez é obra de Deus. Então, eu acho que está bem claro isso, né? Se a gente pensar, porque isso aqui era dado para criança, hoje ensino para criança, e está no Espiritismo para as Crianças, o livro chama Espiritismo para as Crianças. A gente chama de catecismo, mas não tem o nome de catecismo. Quando ele fala que os nossos sentidos, o conjunto dos nossos órgãos, é coisa para a gente pensar bastante, né? Hoje eu olho assim, a gente já entende um pouquinho demais do nosso corpo, o conjunto dos nossos órgãos, como funciona harmonicamente quando nós não fazemos besteira, quando nós não abusamos, quando a gula não fala alta, né? Fala alta, né? E quando nós não damos excesso. Então, os atributos da divindade. Único. Deus é único, atributo maior. Deus é único. Né? Não existe outro Deus igual a Ele. Imaterial. Imaterial no sentido de que nós conhecemos sobre a matéria, né? Deus é imaterial. Como nós, espírito, também somos imateriais, né? No que nós conhecemos, mas somos alguma coisa. Então, o conceito de matéria ainda não é bem definido, né? Mas nós conhecemos a matéria, aquilo que nós palpamos, aquilo que nós vemos, que nós sentimos, né? Porque nós não vemos o ar, mas nós sentimos, né? Calor, mas é uma matéria, né? Então ele diz, imutável, não pode ser matéria. Onipotente, quer dizer, ele pode tudo, tem o poder maior. Só que não é porque ele tem um poder maior, aí eu até concordo com aquela colocação que os evangélicos falam, Deus é fiel. Deus ele é onipotente, né? Ele é onipotente, mas ele respeita ele é fiel às próprias leis que ele criou, né? Ele respeita as próprias leis. Ele não é caprichoso que fala assim, eu vou desmontar e remontar para vocês verem, né? Isso certas experiências ele deixou para o Cristo mostrar o seu poder. Onipresente, ele está em toda parte, né? E onisciente. Daí a gente não pode admitir que ele tenha criado o chamado espírito puro, Lúcifer, que depois revoltaria contra ele e se tornaria
se tornaria o que nós chamamos de diabo, né? Não, porque ele é onisciente, ele sabe, quando ele criou, cada um de nós, ele sabe o que nós vamos passar, né? Sabe o que nós vamos ser, sabe quais são os passos que nós vamos dar, os passos corretos, os passos à direita, os passos à direita, os passos à esquerda, né? Os desvios, né? O tempo que nós vamos permanecer na ociosidade, na preguiça. Ele sabe de tudo isso, né? Ele sabe tudo isso. Então, se deixasse de existir um só desses atributos, ele não seria Deus. Então, essa é a conclusão do que nós passamos. Alguém não entendeu alguma coisa, quer fazer uma pergunta? Entenderam tudo? Tá, tudo bem. Porque essa é a conclusão do Livro dos Espíritos. Nós vamos voltar depois com... Opa, acho que eu pulei, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deus é soberanamente justo e bom. Eu não falei sobre isso aqui. Por que nós entendemos que Deus é soberanamente justo e bom? Isso é uma afirmativa constante em todas as obras. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar isso no Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns não tem muita lembrança, mas vamos encontrar no Céu e Inferno, vamos encontrar na Gênese, vamos encontrar nas obras póstumas, porque isso foi uma constante afirmativa de Allan Kardec. Deus é soberanamente justo e bom. Se ele é soberanamente justo, ele não tem privilégio com ninguém, ele não tem parcialidade com ninguém. Ele é justo. Ele não vai dar para mim só porque eu falo, só porque eu venho aqui e faço explicação. Não vai dar mais para aquele outro que está ali só lutando com as suas dificuldades. Ele vai dar a cada um segundo os seus méritos, né? E a cada tempo, no livro Pensamento e Vida, no encerramento do livro, tem um capítulo que chama Amor. Isso, quem me chamou a atenção uma vez, eu fui procurar e fiz voltar no livro Pensamento e Vida, foi o Haroldo Dutra Dias, que ele falou assim, ele cita duas frases que o Emmanuel coloca nesse livro Pensamento e Vida. Ele diz: Deus ama o arcanjo com o mesmo amor que ama o verme. Dá para pensar nisso? Ama o arcanjo. Então, quer dizer, aí é a conclusão minha. Deus nos ama a cada fase que nós estamos vivendo, porque Ele ama, tem amor. Não é porque eu ascendi a uma fase mais esclarecida que Ele me ama mais. Não, isso é problema meu, é dever meu continuar. Então é dever de cada espírito. E todos os seres para eles são iguais. Todos iguais. Porque ele sabe que cada um está na fase evolutiva segundo o seu tempo de vida, né? Deus cria sempre, né? Deus obra sempre, e eu trabalho também, trabalho todos os dias, né? Então, ele está sempre. E eu dizer, ele é bom. Eu vou usar uma frase de um amigo nosso que já desencarnou o ano passado, parece, o Éder Fávero, não sei se alguém conheceu ele. Ele é lá de Guarulhos, mas ele trabalhou muito no movimento de unificação, né? Ele diz assim: Deus é bom. O que nós entendemos porque Deus é bom? Que Deus não é bonzinho. Deus é bom. Ele dá o que a gente merece. É bom. Ele não pune, ele não castiga ninguém, ele não dá uma carga maior a outro, mas ele não é bonzinho. O que entender por bonzinho?
Eu dizer assim, o Flávio é bonzinho, o Fábio é bonzinho. Eu fui lá, o Fábio me quebrou o galho. Fulano é bonzinho, me quebrou o galho. Deus não é isso não. Deus não quebra galho de ninguém. Fala, não, você precisa fazer isso. Não, você precisa fazer. É isso, Deus não é bonzinho. Deus é bom, não bonzinho. Deu para entender isso? Que Deus é bom e não bonzinho? Então era isso que eu tinha que apresentar para vocês, viu, gente? Então, nós vamos para o passe, né? Eu quero agradecer aos internautas, né? Você já tirou?